Como eu havia dito, hoje a gente vai conversar sobre o legado espiritual de Chico Xavier, né? A gente vai falar sobre esse médium que esteve conosco por 92 anos, né, Sueli? Sim, sim. E tem um legado aí gigantesco, mais de 400 livros psicografados, né? E hoje a gente vai conversar sobre o legado espiritual desse grande médium. A nossa convidada é a Sueli Caldas, Schubert. que é expositora espírita, vocês já conhecem a nossa irmã, né, palestrante, escritora, vice-presidente também da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então, depois desse tumulto aí um pouquinho tecnológico, a gente vai fazer uma oração para acalmar um pouquinho, para a gente entrar numa vibração boa, para a gente começar essa palestra da noite. Vamos orar então? Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, ouvindo um pouco dos seus ensinamentos, ouvindo histórias de pessoas tão importantes para o Espiritismo. Pedimos que abençoe a nossa noite, que mantenha essa vibração de amor, que ampare a nossa irmã Sueli nessa noite, que todos nós possamos absorver com muito amor, com muito carinho, todas essas palavras que agora nós vamos ouvir. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Vamos começar, Sueli. Boa noite para você. Boa noite. Nós estamos cumprimentando todos aqueles que nos estão, nesse momento, assistindo, desejando muita paz a todos os internautas, e vamos agora, um pouco atrasados devido a uma parte técnica que deu aqui um probleminha, mas já está na hora, não é? Podemos começar então, Larissa, já? Já, vamos lá, Então, estamos te então, nós ouvindo. vamos falar nessa noite a respeito do nosso Chico Xavier. Por que que nós vamos falar sobre o legado de Chico Xavier? Porque é muito importante nós ficarmos conscientes de tudo aquilo que esse querido irmão, nosso tão amado Chico Xavier, deixou para a humanidade. Não apenas para nós espíritas, mas para todas as criaturas, devido à importância da obra que ele deixou, não é, juntamente com Emmanuel, o seu guia espiritual. Portanto, nós vamos tentar aprofundar um pouco mais, não apenas contar algum caso, alguma coisa, até podemos contar, mas nós vamos falar de mediunidade, nós vamos falar de os conceitos todos, os tipos todos de mediunidade de Chico Xavier, que isso é da maior importância. Nós vamos começar, sem mais delongas, para render melhor, né, o nosso tempo. Vou pedir que coloque agora em seguida, o título que nós estamos aí vendo, e agora também, a partir daí, o primeiro slide. Nós vamos ter que ter slide maior, tá? Porque senão não vai dar para caber o texto e nem para eu ler. Tá bem pequeno. Assim, ficou ótimo. É preferível ficar pequena e o texto ficar visível, não é? Então, vamos ver aquela passagem em que Jesus vai dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Isso é Mateus 10, versículo 8. É o momento em que Jesus está delegando aos seus discípulos uma tarefa, uma missão de ir pelas estradas 2 a 2 e providenciando tudo aquilo que pudesse acontecer durante o trajeto, mas, sobretudo, olhando aqueles necessitados, procurando atender aquilo que Jesus aconselha: curar, limpar, ressuscitar, expulsar,
tudo de acordo com a necessidade de cada um, lembrando, deixando bem claro que deve se dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Ele está falando em relação à mediunidade. Muito bem, em seguida, por favor, nesse mesmo tamanho está bom. Nós vamos mencionar aqui um texto que está no nosso livro Testemunhos de Chico Xavier, porque é um momento em que o presidente Tisden, da época, presidente da FEB, né, à época, porque esse livro é de 1988, então, esse nosso livro, Testemunhos de Chico Xavier. E ele vai fazer o prefácio para mim, e ele diz assim: o porvir reservar-nos-á ensejos novos de estudo da grande planificação espiritual que deu origem às grandes contribuições de Chico Xavier e Emmanuel, interessando milhares de espíritos que seguem as inspirações do Cristo de Deus e, no Brasil, do guia Ismael. Muito bem, nesse caso aqui, essa grande planificação é o que nós estamos tentando também mostrar, apenas uma pequena parte, né? Um fragmento dessa grande planificação, porque isso é preciso que haja um trabalho bem completo para entendermos essa planificação espiritual que realmente foi a de Chico e Emmanuel. Em seguida, agora vamos começar. Primeiramente, eu quis trazer aqui o momento em que Chico Xavier, então, com 5 anos, a mãezinha dele havia desencarnado, mas ele, no fundo do quintal da casa onde eles residiam, ele encontrou a própria mãe. E aí ele vai pensar, bom, ela não morreu igual eles falaram. E aí ela vai, então, conversar com ele. E vai dizer logo de imediato, se você está me vendo, me ouvindo, é porque você é médium, meu filho. E aí ela vai dar um conselho importantíssimo. Não encares, é uma orientação materna, não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces os favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo e não te desvies da humildade. É Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Ele vai seguir plenamente, durante toda a sua vida, essa orientação materna. Vejamos em sequência, em seguida, por favor, que, começando agora, nesse entendimento da missão mediúnica de Chico Xavier. A missão do nosso querido Chico sempre foi mantida visando a iluminação espiritual da humanidade. Essa sintonia superior requer não apenas o conhecimento, mas também a constante vivência do amor ao próximo, tal como Jesus ensinou e exemplificou. Vejamos aqui, logo de imediato, que essa missão que Chico Xavier assumiu antes da sua atual reencarnação, em parceria com o espírito bem elevado, né, que nós sabemos, que é Emmanuel, o espírito superior. Essa missão dos dois foi sempre mantida tendo nesse projeto, visando alguma coisa. Visando o quê? A iluminação espiritual da humanidade. Em dado momento, Chico Xavier vai mencionar, conversando com pessoas a respeito da importância do livro, aí Emmanuel vai aparecer e dizer que o trabalho que eles estavam realizando através do livro é um trabalho
de cunho universal, porque o livro tem essa condição de poder, cada vez mais, registrar os ensinamentos. Essa sintonia, portanto, exigia não apenas o conhecimento, mas havia outras situações, outra contribuição muito importante, que era a vivência do amor ao próximo. E aí, Jesus, tal como modelo e guia, Jesus ensinou e exemplificou, e nós sabemos disso. Seguinte. Agora é preciso prestar muita atenção nessa parte, que já começamos agora esse aprofundamento. O trabalho de Chico Xavier, a sua missão, ela consubstancia um mandato mediúnico. O que é o mandato mediúnico? É quando o médium é copartícipe de uma programação superior plenamente identificado com os objetivos a serem alcançados. Observando isso bem, uma programação superior. E havia, é claro, e sempre houve uma identificação com os objetivos, com aquela finalidade. O médium, quando ele está no mandato mediúnico, ele passa a ser um representante dos espíritos benfeitores. E aí a gente sabe que Emmanuel perfeitamente estava enquadrado dentro desses aspectos que nós já estamos apresentando. O médium se torna também guardião. Ele vai ser o depositário dos ensinamentos dos benfeitores. E por isso Chico tinha, em dados momentos, e mencionava, e isso está também no meu livro, Testemunhos de Chico Xavier, ele muitas vezes, Emmanuel falava com ele dos cuidados que eram necessários para que os ensinamentos que vertiam do plano superior não desviassem da condição de ser apresentados, de divulgar aquele pensamento dos benfeitores. Por isso, o médium ele vai ter o zelo, o cuidado com todos os ensinamentos, ou seja, todas as psicografias, todas as orientações que depois foram transformadas em livros, não é? Agora, vem um caso aqui muito interessante. Ambrosina e Chico Xavier, mandato mediúnico. Vamos ver o que é isso. É importante dizer que no livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso de uma senhora médium cujo nome era Ambrosina. E essa senhora era de uma abnegação total, plena, completa, de uma compleição muito delicada, fisicamente falando, e uma pessoa assim que você notava que talvez não tivesse muita energia, muita força, mas era o contrário, ela apresentava tudo isso. Ambrosina, ela está retratada num dos capítulos, que é o capítulo 16, desse livro Nos Domínios da Mediunidade, mostrando o quanto ela se dedicava, o quanto ela se doava em favor do próximo. E também foi observado, porque esse livro é um livro de André Luiz, e André Luiz é que está relatando tudo isso. Nesse caso, vai ser dito também que foi observado que no alto da cabeça, entre os cabelos, não é, de Ambrosina, havia uma luzinha, uma coisa minúscula, como se fosse assim um funilzinho de luz. Não é um funil, não vamos pensar num funil desses que a gente vê aqui no mundo, não. Era só um aspecto que aquela luminosidade minúscula apresentava e podia ser comparado a isso aqui, é como se fosse um funilzinho de luz. E isso significava um aparelho magnético ultrassensível que permitia a médium estar em constante contato com o mentor. Vamos parar por aqui para trazer a explicação que
virá a seguir. No caso, nesse livro que eu estou comentando, que é o meu livro Testemunhos de Chico Xavier, esse livro ele apresenta a correspondência entre o então presidente da FEB, Vantuil de Freitas. Então, nesse caso, nesse livro é relatado, porque ali são depoimentos do próprio Chico na correspondência. E nesse momento em que nós estamos falando da Ambrosina, é importante explicar o que estava acontecendo no ano de 1948, uma das cartas escritas pelo Chico para esse presidente da FEB, da época. E Chico Xavier conta, então, para Vantuil que ele estava evitando de aplicar passes em pessoas que já estavam em coma, pessoas que já estavam, assim, no processo desencarnatório, que ele próprio percebia isso. Quando ele ia aplicar o passe, as mãos dele ficavam geladas, mas tão geladas que incomodava, como se ele estivesse mexendo com gelo, segurando pedaços de gelo, uma coisa desse tipo. E aconteceu que ele começou a evitar de aplicar passe, porque com isso havia muito dispêndio de energia da parte dele. Mas, visto que outra não tinha outro jeito, ele aplicava passe. Acontece que ele vai mencionar para Emmanuel que ele estava aplicando o passe, isso tudo mentalmente, não é conversa, não, viu, gente? É conversa mental, conversa entre dois vamos dizer, que conversam entre si mentalmente. Então, Chico fala mentalmente para Emmanuel que ele estava aplicando o passe, né, num senhor ali, no momento, e que ele viu o pensamento, a forma pensamento daquele homem, que evidenciava o crime que ele cometeu. Ele matou uma pessoa anos atrás e ficava com remorso. O remorso dele agora estava muito intenso, de maneira que quando ele ia tomar passe, ele mentalizava o crime que ele havia cometido. E isso, é claro que possibilitou o formato de uma forma pensamento. Né? E essa forma pensamento foi vista pelo Chico, porque quando a pessoa pensa detidamente, continuamente, numa pessoa, em alguém, numa situação, ela pode criar essa forma de pensamento, porque isso fica, entre aspas, viu, impresso na aura da criatura. E é o que aconteceu com esse homem. O pensamento dele tomou forma ali na aura, e com isso o Chico pôde captar o crime. Mas Emmanuel falou com ele que ele continuasse, que ele deveria ter compaixão pela criatura, não é? E não, por exemplo, que de alguma maneira estivesse dizendo que o homem não deveria ter feito isso, acusando, ou qualquer coisa negativa. Emmanuel imediatamente chamou a atenção de Chico. Muito bem, isso foi no ano de 1948. O livro Nos Domínios da Mediunidade, ele foi lançado no ano de 1955. E, nesse caso, Ambrosina estava retratando aquele momento de Chico Xavier, quando aplicava passes e as mãos ficavam geladas, e quando ele também viu a cena do crime na forma pensamento daquele homem. Por que isso? Porque o exemplo não poderia ter sido mais valioso. E observemos que aí vem a questão da data, né? Esse momento em que Chico conta isso para Vantuil na correspondência e que está nesse livro, Testemunhos de Chico Xavier, isso foi no ano de 1948.
Porém, o livro Nos Domínios da Mediunidade só foi lançado em 1955, e aí a gente vê que perfeitamente o caso de Ambrosina retrata aquilo que foi vivenciado por Chico Xavier. Não é para falar de uma reencarnação de Chico Xavier, lembrar do passado, não, foi na mesma reencarnação dela, né? Aliás, de Chico, não é? No caso aí, que é apenas diferença de alguns anos, mostrando que Ambrosina foi uma personagem que estava retratando aquilo que Chico Xavier havia sentido, pressentido e visto, não é muito claramente na aplicação do passe. Seguinte, por favor. E nesse momento, vejamos, continuando, por favor. As características mediúnicas, então, de Chico Xavier. Já adiantou muito, volta para trás. Aí, características mediúnicas de Chico Xavier. Então, vamos ver os tipos de mediunidade. A mediunidade é uma só, porém, ela pode se apresentar com diferentes manifestações. Nós vamos falar algumas, não é? Pode até ficar faltando e tal. A vidência, em primeiro lugar, e a dupla vista. A vidência de Chico era tão constante, era uma dupla vista, pode-se dizer, não é? E eu não posso ficar, eu quero dizer aos que estão me assistindo, que eu não posso ficar um por um dessas características, uma por uma, dizendo o que significa e como se apresenta, mais rapidamente. Então, vidência e dupla vista, porque quando a pessoa tem esse tipo de vidência tão clara, tão constante, até confunde no dia a dia se o que ela está vendo é uma vidência ou se é alguma coisa real ali que está acontecendo, né? Que todos estão vendo. Audição, ouvindo a voz dos espíritos, a psicofonia, recebendo comunicações que eram transmitidas verbalmente, oralmente, pelos mentores, pelos espíritos que estavam comunicando. É importante dizer que ele tinha também uma psicografia. A psicografia de Chico era uma psicografia mecânica. Vamos lembrar aqui que ele recebeu a primeira psicografia dele com 17 anos. Ele foi convidado para participar de uma reunião mediúnica, porque sempre, desde aquele menino de 5 anos até a sua juventude, até a fase adulta e até desencarnar, a mediunidade sempre esteve presente. Aos 17 anos de idade, é claro que esta mediunidade estava estuante, e ele foi convidado por amigos espíritas para participar de um grupo mediúnico. E ele vai, sem propriamente ter uma noção precisa do que aconteceria. Só que quando ele está ali com aquelas pessoas, num lar de amigos, ele vai ver que de frente a ele tinha papel e tinha lápis. E, de repente, nem bem a reunião começa, ele pega o lápis, ajeita os papéis e escreve a sua primeira psicografia em reunião mediúnica. E é interessante que ele estava com 17 anos e a psicografia tinha 17 páginas. E agora ele vai, a partir daí, começar o seu labor psiquiátrico que vai se estender pelos anos afora. A psicografia era mecânica, ou seja, o médium não fica ciente do que está escrevendo. Quando é preciso que a mente do médium, a sua personalidade, não interfira na comunicação do espírito, a psicografia se torna, então, mecânica e muitas vezes, então, inconsciente, o médium não fica consciente do que está escrevendo. Agora, nós podemos lembrar os médiuns da codificação, quando aquelas reuniões que o nosso querido codificador Allan Kardec promovia, os médiuns eram mecânicos. E tinha que ser assim, não é? Uma das outras características é o receituário mediúnico, com o doutor Bezerra de Menezes,
na maior parte do receituário, né? E isso constante também, décadas. Cura, muitas vezes, foram curadas as pessoas com aproximação com o Chico, com as orientações dadas por ele, com as orientações de Dr. Bezerra de Menezes. Bicorporeidade, ou seja, a pessoa está num lugar, ali, normalmente, mas vai ter um desdobramento e vai se apresentar em outro local com a expansão do perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Então, essa pessoa pode ser vista nesse segundo lugar que ela vai, que ela estaria, que ela se apresenta. Isso acontecia muito, não é, com Eurípides Bassanufo, que ele estava num lugar, depois ele tinha esse desdobramento, e ele era visto em outro momento, outro lugar, receitando, ajudando as pessoas necessitadas. Então, a bicorporeidade é a pessoa se mostrar em dois lugares ao mesmo tempo. Psicometria. Psicometria é uma faculdade rara. Ela pode ser anímica ou mediúnica. O que é anímica? Porque primeiro vamos dizer, o que é psicometria? O psicômetra é aquela pessoa que tem uma facilidade de identificar, de fazer uma leitura, entre aspas, de objetos que estejam embrulhados dentro de caixas, dentro de gavetas, que essa criatura não sabe que tem ali, não é? Qual é o objeto que está fechado. Mas essa pessoa que é psicômetra não precisa ser médium, não. Ela vai ter essa oportunidade, não é? Através da uma condição anímica, se ela colocar a mão sobre o embrulho, ela pode, às vezes até a uma distanciazinha, ou então colocando diretamente sobre a tal caixa, o tal embrulho. E ela vai dizer o que tem ali. Então, existem muitos livros que tratam disso, inclusive Ernesto Bozano tem o livro Enigmas da Psicometria. E quando é que ela é mediúnica? Quando a pessoa tendo mediunidade, o espírito vem e conta para ele o que está dentro do embrulho, né? Pode dizer, ou dentro da gaveta, aí tem isso assim, assim. Mas, geralmente, o psicômetra, ele tem uma condição anímica, do seu próprio, da sua própria alma, da sua própria condição. É uma sensibilidade para identificar os objetos. E aí não é só falar assim, aqui tem um colar, aqui tem um anel, aqui tem isso, tem um dinheiro, tem aquilo. Não. Se colocar um fragmento de uma pedra que veio de uma mina de ouro, de ferro, de qualquer coisa, e aquilo muito embrulhado, muito fechado, o psicômetra, ele vai dizer, aqui tem o fragmento de uma mina em tal lugar assim, assim, aonde estavam vários mineiros, depois houve isso é relatado nos livros, não é? É fantástica essa faculdade. A xenoglossia é quando o médium transmite mensagens no idioma, na língua que ele não conhece, pelo menos nessa encarnação ou reencarnação. Efeitos físicos é quando o médium tem condições de exteriorizar um fluido denominado ectoplasma, que é próprio para materializações, para uma série de fenômenos físicos, transportes e outros mais, não é? Então, tudo isso Chico Xavier possuía. Tudo isso ele exerceu. E a mediunidade sempre estava, vamos dizer assim, baseada, fundamentada, sob a orientação de Jesus e de Allan Kardec. Seguinte, por favor. É interessante observar a questão da psicografia de Chico Xavier, porque eu disse que ele começou com 17 anos.
Porém, depois, mais adiante, um pouquinho mais adiante, é que ele vai começar o trabalho propriamente, não é? Não foi logo ali naquele primeiro dia. É interessante observarmos a condição da psicografia dele. O início foi em alto nível de captação, com esses 17 anos. E logo em seguida, não é? Também ele vai continuar com pequenas psicografias e depois começa quando surge Emmanuel e que vai passar a orientá-lo. Porque Emmanuel estava ali do lado, mas ainda não tinha sido percebido, porque não era a hora. Quando chegou o momento, é que ele vai se apresentar, ele, Emmanuel, para que Chico pudesse identificá-lo, e a partir daí vai haver a sintonia perfeita entre os dois. Então, o início é em alto nível de captação, uma sintonia espiritual elevada, porque não baixou nunca o nível. Isso é que é preciso que se diga. Nunca houve um declínio, nunca houve uma coisa que aos poucos fosse, que era muito elevada e foi se rebaixando. Não aconteceu isso. A sintonia espiritual sempre foi muito elevada, porque Chico tinha a capacidade de, ao se concentrar, ou mesmo sem concentrar, porque isso era dele, próprio dele, é uma emanação fluídica superior. E então ele conseguia contactar, sintonizar com espíritos muito elevados também. E outra coisa que é preciso notar é que a psicografia de Chico Xavier tem um valor literário fantástico. Valor literário, valor filosófico e científico. Não é qualquer coisa, não é qualquer tipo de mensagem. Nós podemos pegar as obras todas e analisar pessoas que têm conhecimento filosófico, outro científico, outro tem mais um conhecimento de literatura. Essas pessoas vão dizer do valor literário, filosófico e científico de cada faceta ou de cada época das mensagens que Chico recebia. Porque houve épocas, porque as épocas, por exemplo, até o ano de 59, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, ele recebeu a maior parte das obras fundamentais da doutrina espírita. Então, ali ele vai receber logo de imediato os 5 romances de Emmanuel, que são de uma beleza extraordinária, e depois as obras que vão se seguindo, inclusive quase toda a obra de André Luiz, né? E muitos outros livros. Em 59, ele muda para Uberaba. Lá ele vai continuar uma outra fase, que é também muito importante, e que pena que não temos tempo para mencionar isso, mas eu prometo que a gente vai fazer depois um segundo momento, né, sobre essa importante contribuição de Chico Xavier. Outro ponto importantíssimo também é que toda a obra visa esclarecer e consolar. Para consolar, precisa esclarecer, porque uma pessoa que passa por sofrimentos, desses sofrimentos assim terríveis, perdas de filhos, desastres, uma série de coisas, não é? Essa pessoa vai logo perguntar o quê? Qual é o momento que a pessoa fica sabendo do que aconteceu, uma tragédia? Vai perguntar por quê? Por que aconteceu isso? Por quê? Por que é comigo? Por que não é com o vizinho? Por que não é com outra pessoa? Por que foi com meu filho? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a pessoa precisa ser esclarecida para que ela possa, então, ter esse consolo, que é um consolo não apenas de assim, então tá, estava escrito. Não, é um consolo de entendimento. E é um consolo de esperança, sabendo que vai encontrar esse ente querido mais adiante, no mundo espiritual, porque é preciso entender que somos espíritos imortais, e a vida continua, a vida prossegue, nós estamos numa fase evolutiva ainda de muito atrás, o nosso planeta é de provas e expiações, não é? Então, vamos depois
esclarecer um pouco mais sobre isso. A atividade mediúnica, então, do Chico foi sem declínios, sem interrupções, e uma fidelidade absoluta a Jesus e a Kardec. Observemos o conjunto da obra, toda fundamentada, toda orientada, com base, não é? Nos ensinamentos do Cristo e também na codificação. A toda aquele trabalho, não é, de Kardec, o Pentateuco Kardeciano, e mais tudo aquilo, a Revista Espírita. Então, tudo que Kardec realizou, não é? Todo o seu trabalho se serve para Chico Xavier e Emmanuel como base orientadora, como fundamentação. Isso é visível, e a gente pode notar esse tipo de situação, não é? Então, observemos que a psicografia de Chico Xavier apresenta essas características que nós estamos falando aqui, não é? Agora, a consolação, ela acontece por causa do esclarecimento. Esclareceu com base na doutrina espírita, porque é o espiritismo que esclarece. E isso é importantíssimo nós termos em mente para que tenhamos sempre essa gratidão, não é, à nossa doutrina espírita, que nos traz tudo isso que nós estamos vendo aqui agora, que nós estamos pensando, essa expansão do nosso pensamento em torno da obra de Chico Xavier. Em seguida, continuando, por favor. Vejamos o que vem agora. Agora vamos ver o legado propriamente, né? O legado de Chico Xavier. Primeiramente, a mediunidade com Jesus, porque isso é básico, isso é toda a estrutura do trabalho de Chico Xavier. Todo esse trabalho é sempre... por favor, volta com o slide, por favor. Então, todo ele baseado, fundamentado, estruturado com os ensinamentos do Cristo. E por isso, repetindo o que falamos ali, fidelidade a Jesus e a Kardec. Isso está visível o tempo todo, não é? A codificação sendo a bússola, sendo o roteiro, sendo o caminho, sendo tudo, né? Outro ponto que Chico deixou para nós é a exemplificação. É também muito, muito, muito séria essa questão da exemplificação, porque não adianta nada se nós falarmos da doutrina, se nós falarmos que precisamos fazer caridade, e às vezes fazemos um pouquinho, não é? Mas nós não damos aquela exemplificação profunda. Não é apenas a exemplificação de falar de um livro, de alguma coisa que está ali, mas, sobretudo, a vivência, não é? Essa exemplificação. Tudo o que Chico fez está dentro desse processo de exemplificar. E quando ele, vamos dizer, ficava um pouquinho mais parado, né? Às vezes cansado, às vezes alguma coisa, o que acontecia? Emmanuel aparecia. E Emmanuel fazia com que ele retomasse, não é? Aquele ímpeto, aquele estímulo. Porque, às vezes, o corpo físico abate um pouquinho, e ele ainda trabalhava, não é? A parte profissional, e posteriormente até de madrugada, atendendo as pessoas. É claro que em dado momento há um pequeno abatimento nas forças físicas, e às vezes ele ficava assim, mas logo de imediato ele passava novamente a se sentir bem motivado, bem animado. Lição de amor e humildade. Dentro dessa exemplificação, nós vamos ver os aspectos. Amor e humildade. O que a mãe dele falou com ele? Qual a orientação materna? Que ela termina dizendo, nunca te afastes da humildade.
Isso era uma característica do Chico, uma característica da sua humildade. E a gente sabe, não é, de casos e mais casos em que a humildade dele se apresenta. E é uma coisa dele, não é fingido, não é vaidade, querendo mostrar que é humilde por vaidade, né? A gente sabe aquele caso da pessoa que fala, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Então, eu tenho orgulho, porque eu sou muito humilde. Bem, e o amor ao próximo, sempre identificando no próximo um ser é, que ele deve procurar de todas as formas ajudar, amar, ser fraterno, né? Ter fraternidade, e uma série de coisas, não é? Para que o amor estivesse sempre presente. A vivência da caridade legítima. Essa orientação materna, eu não trouxe toda, faltou ainda um pedacinho, na qual a mãe dele vai falar também a respeito da caridade. Ela vai mostrar para o filho, imagina, 5 anos, né? Que ele exercesse a caridade pela vida fora, por todos os tempos. Então, isso a gente pode dizer que esse conjunto todo é vivência. Vivência dessa criatura maravilhosa que é Chico Xavier, né? Mas aí lembrando também que todo o trabalho dele é uma comprovação da mediunidade. Vamos lembrar que o primeiro livro lançado por ele foi exatamente o Parnaso de Além Túmulo, porque na época que o Parnaso foi lançado, havia uma assim uma adoração, uma procura a respeito da poesia. A poesia estava em alta. Havia muitas vezes saraus, que naquela época não tinha o quê? Não tinha TV, não tinha nada, né? Vamos falar da TV, não vamos nem falar dos tempos atuais, é, todos esses aparelhos, assim, essa parafernália, digamos assim, não é? Bem, mas nesse caso, não é? O que havia ali nesse livro, o Parnaso de Além Túmulo, 14 poetas, todos eles desencarnados, claro. Poetas que eram amados naquela época, que eram respeitados, que eram famosos. E Chico vai ter a audácia, entre aspas, não é eu que estou falando isso, de psicografar essas 14 sumidades poéticas. E aí nós vamos verificar que, na época, isso abalou, não é, as Arcádias da época, porque as pessoas cultivavam a poesia. E aqueles que entendiam muito começaram a analisar os poemas, as poesias mediúnicas, não é, de Chico Xavier, e aos poucos foram confirmando que cada um daqueles que assinava uma poesia, uma coisa, um poema, qualquer coisa, o estilo era idêntico, autêntico. O estilo, porque aí é preciso olhar o estilo, a métrica, tudo que era próprio daquele poeta ou poetisa, era isso. Então, tinha que ser analisado os aspectos e também não apenas o estilo, a métrica, mas também o assunto, o tema da poesia. E aí era confirmada a autenticidade daqueles nomes, como o caso de Augusto dos Anjos, que foi, até tem livros mencionando, não é, as poesias de Augusto dos Anjos, porque elas eram muito diferentes, e por isso foi logo de imediato a poesia de Augusto dos Anjos chamar a atenção daqueles que eram os que entendiam da poesia e que estudavam os estilos dos poetas, essa coisa toda. Então, houve uma comprovação da mediunidade de estalo, de imediato, desde esse primeiro momento, quando foi lançado o Parnaso de Além Túmulo. E, posteriormente, outras obras, cada vez mais mostrando
autenticidade. Só que o Parnaso de Além Túmulo, que começou com 14 poetas, depois as outras edições foi aumentando, aumentando, eu não sei nem quanto existe hoje, né? Mais de cento e tantos poetas, e nem sei quantas poesias, eu não estou nem trazendo os detalhes disso, porque eu não me lembrei de verificar. Muito bem, então, outro ponto, perseverança e disciplina. Disciplina fantástica, perseverança, não pode parar, não tem férias, não. Férias. Ah, foi passar férias numa praia lá, quando ele teve um momento para poder ficar descansando um pouco, chegou lá e fez o quê? Psicografou, atendeu. Então, as férias não eram bem assim, férias de ficar de papo para o ar, como se diz, não é? Só na praia, só no sol, assim. Não, não era nada disso, né? Ele estava no mar, assim, na zona de uma cidade, né? Com praia, com uma beleza daquele local, mas ele não participava tanto, era só olhar a beleza, não é? E é isso aí. Capacidade de pacificar, não pôr lenha na fogueira quando havia algum tipo de desentendimento, como muita gente faz, não é? Ah, fulano falou isso, sim, falou aquilo, falou outro. Então, pacificar, que é a pessoa que está em paz, ela vai ajudar a pacificar problemas, dificuldades, lutas, desentendimentos, divergências, é, até mesmo situações de perseguições de uma pessoa para outra e tal. Capacidade de autodoação. A vida toda foi uma doação constante, sem diminuir, parar, como eu disse, não tinha férias. E outro ponto importante, desprendimento dos bens terrenos e também do poder e da fama. Porque, muitas vezes, pessoas que eram beneficiadas com a mediunidade do Chico, com um tipo de atendimento, com uma orientação de doutor Bezerra, orientação dele próprio Chico, né? A pessoa era tão beneficiada que alguns davam fazenda. Chico teve momentos de ganhar uma fazenda com papel passado, como se diz assim, escritura e tudo. O que ele fez? Ele passava para frente para, em momentos assim de necessidade, às vezes, de de um centro espírita, de uma instituição, não é? Que atende, por exemplo, crianças. Ele passava todo aquilo que ele recebia, os bens terrenos, né? Ele passava aquilo tudo. Eu conheço pessoas que falavam assim, bom, eles falaram isso comigo há muitos e muitos anos. Aí a pessoa vem, traz uma coisa para o Chico, que é uma camisa, aí ele agradece, deixa assim, daí a pouco tem um na fila, ele dava a camisa para aquele que estava na fila. Não chegava nem a abrir o pacote. E então pessoas me contaram isso, né? Não, e outras coisas que ele também ganhava e ia logo passando para frente. Poder é uma pessoa em que a humildade estava presente e com isso não havia qualquer possibilidade dele ter assim noção de um poder de alguma coisa em que ele pudesse ter a autoridade, né, para ensinar, para tomar providências de alguma coisa, para orientar, tendo um poder também que pudesse exercer para prejudicar ou para beneficiar alguém que não merecia ou alguém que era feito isso, como hoje a gente vê muitas vezes, né? Autoridades e tudo mais fazendo essas coisas. Nem é por debaixo dos panos, porque agora tudo é feito à vista, todo mundo fica sabendo, né? Muito bem, e a fama também. Chico era aquela humildade constante. E desde o momento em que ele foi a primeira vez fazer um programa de televisão, no final dos anos 70, né? Acho que foi, né? E ele não ficou vaidoso, ele não ficou
assim, mostrando alguma coisa diferente na personalidade dele. Continuou o mesmo, continuou da mesma forma, com o mesmo trabalho, a mesma casa humilde aonde ele residiu. Eu fui à casa dele há uns 3, 4 anos atrás, eu fui a Uberaba, a convite do grupo de Chico Xavier, que tem um grupo que mantém aquilo que os bens, né, que ele deixou. Quais são os bens? Umas roupas, os livros, uma casa muito simples, e aí pode estar aberto, as pessoas podem visitar. Então, tem sempre pessoas lá para receber, não é? E aí eu fui também. E é muito emocionante, porque tem muitas mensagens que estão em quadros, né, penduradas na parede, como um quadro realmente, com a letra do Chico, com a assinatura de Bezerra, com a assinatura de vários espíritos, né? Então, tem muitas delas cujos originais estão assim. É claro que não são todas, porque ali não teria que colocar num lugar enorme, né? Mas ali algumas, não é? Para a gente ver, para ter uma ideia. E depois você vai percorrendo tudo, a casa, não é? E até chegar no quarto do Chico, né? No quarto de Chico Xavier. Está tudo do jeitinho que era antes. Acontece que quando a gente entra, a vibração que ali o ambiente está mantendo ainda é algo tão assim, tão significativo, é tão belo, tão elevado, que você chora. As lágrimas vêm aos seus olhos e você fica naquela emoção, no coração, se abalado pela emoção, não é? Então, eu me senti assim também. E aí você fica ali e seu pensamento logo se eleva, você procura fazer uma prece, e prece especialmente para ele, agradecendo. Essas preces é de agradecimento, que nós precisamos sempre agradecer a ele e a Emmanuel os benefícios que o trabalho dele proporciona a todos nós, a humanidade, e isso vai ser através dos anos, cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas vão aprofundando nos livros, nos ensinamentos, descobrindo uma coisa, descobrindo outra, uma certa confirmação disso, uma confirmação daquilo, e tocando o nosso mundo íntimo, tocando a nossa alma, nós sempre vamos sentir isso. E isso vai, no transcurso do tempo também, ser transmitido para as outras pessoas. Mas o interessante é que ali dentro do quarto dele, não é? Eu senti essa emoção muito intensa, muito grande, e que você sai dali com aquela sensação que o Chico estava ali por perto. Tal é a presença vibratória dele, não é? Tudo ali lembra ele, claro. E você vê que tantos anos já se passaram da desencarnação e ele mantém vamos dizer, a ambiência é mantida. A ambiência está ali sempre, porque ela fica, não é? É própria dele, própria de. Porque quando a gente estuda aquela questão que eu falei aí da psicometria, na psicometria a gente aprende que as paredes ficam impregnadas da vibração da pessoa que mora ali, que as paredes, os móveis. Então, todos os que estão assistindo, e futuramente todos os que vão assistir, podem saber que aonde nós estamos, tudo fica impregnado. A sua cama, a sua cadeira, as paredes, os seus móveis, tudo fica impregnado. E quem é psicômetra, se entrar num ambiente, na casa de alguém, vai saber quem morou ali, vai ser capaz de dizer: aqui era um homem assim, que era uma mulher, tinha uma criança,
É impressionante a psicometria, impressionante. E até Hermínio Miranda, nosso querido e saudoso Hermínio Miranda, ele tem um livro cujo título é Memória Cósmica, falando de psicometria, porque é uma memória do cosmos, que tá, uma memória cósmica realmente. Então, é algo maravilhoso. Por isso, meus irmãos, é que nós trouxemos esse legado de Chico Xavier, para que nós pudéssemos, então, ter uma noção a respeito desse espírito. Seguinte, nós já estamos encerrando, mas antes eu ainda queria dizer que aqui uma frase dele, uma das frases dele. Começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Diariamente peço ao céu que me livre do desânimo. Essa é uma das frases dele. Ela está no meu livro também, Testemunho de Chico Xavier. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou lançando, dentro de pouco tempo, talvez esse mês ainda, no começo do outro, um livro sobre Chico Xavier e Emmanuel. E esse livro é uma leitura que eu faço do livro há 2000 anos. Mas não do livro propriamente todo, há 2000 anos, mas da parte da mediunidade de Chico Xavier nessa obra. Porque ali a gente vai ver que ele, em dados momentos, entrou em êxtase. Então, é uma pesquisa que eu fiz no livro e deve ser lançado agora pela FEB, e então já estou fazendo propaganda do livro, né? O título é Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. É o título do livro. Primeira mão, eu estou falando aqui agora. Eu tenho falado que é do livro, mas o título ainda não tinha divulgado, não é? Então, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. E agora a nossa fase final. Seguinte, então, vejamos agora o comentário a respeito de tudo isso, meu comentário. Semanalmente, por 70 anos, Chico trabalha como ponte de luz entre as dores do mundo e as bênçãos do céu, consolando os aflitos e dando notícias de que Jesus prossegue ao nosso lado, amando a todos, ensinando-nos o caminho da verdade e da vida. No meu livro Testemunhos de Chico Xavier. Eu quero, nesse momento, agradecer ao nosso querido Chico e ao nosso querido Emmanuel, porque o trabalho que eles realizaram e realizam beneficia a humanidade, que vai aos poucos, irá aos poucos descobrindo isso. Tudo tem o seu tempo certo. E nós já estamos, hoje em dia, com um progresso bem grande de toda a obra dele, não é? Desses dois espíritos luminares, e isso cada vez mais vai se ampliando, expandindo o conhecimento, o interesse, e nós vamos também trazendo o máximo possível a obra do Chico para divulgar, para que as pessoas possam também vamos dizer, beneficiar de tudo isso que esses dois prepararam para nós, Emmanuel e Chico Xavier. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que abençoe o nosso amado Chico, nosso pensamento de gratidão para ele, para Emmanuel, que está cada um deles no nosso coração. Muito obrigada. Com certeza, né, Sueli? Falar de Chico, falar de Emmanuel, é só gratidão que a gente tem diante desse legado tão especial, tão maravilhoso que ele deixou para a gente na doutrina espírita. Quero muito te agradecer pelo empenho aí em tentar entrar, em conectar, e deu tudo certo, graças a Deus, espiritualidade não desaponta. E eu queria agradecer também a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que sexta-feira a gente também tem mais uma palestra às 8 horas da noite, com o tema Ananias e Você.
vai ser o Elisson Fonseca, que vai estar aqui com a gente. E no sábado, né, Sueli? A gente tem a Isso, roda de conversa às 4 horas da tarde, e o tema perturbações espirituais vai ser um tema extremamente interessante, né, Sueli? 4 horas da tarde. sim. Então, com a participação do Vitor, não é? Vitor Silvestre Santos, e da Ruth Guimarães, que é da União Espírita Mineira, uma das diretoras, né? E também ela é minha prima, a Tudo em Ruth. casa. Tudo em casa. A Ruth Guimarães reside em Belo Horizonte e o Vitor e eu residimos aqui, em Juiz de Fora. Então, é a Ótimo. roda de conversa. Exatamente. Então, sábado às 4 horas da tarde, a gente vai estar junto nessa roda de conversa. Vocês podem participar, vai ser ao vivo, mandando perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto, que os nossos convidados terão o maior prazer de responder. Sueli, muito obrigada. A gente agora vai fazer a prece para encerrar essa noite com esse tema tão gostoso, ouvir falar de Chico, né? Vamos lá? Mestre amigo, espiritualidade, é o momento em que a gente agradece pelo momento que passamos aqui, de refletir, de relembrar a história de Chico Xavier, essa pessoa tão querida, tão iluminada, que esteve entre nós, para deixar um legado tão especial, seguir os ensinamentos de Jesus. E a gente te agradece por essa vibração. Pedimos que ilumine cada um dos nossos lares, dos nossos corações, os espíritos também que estiveram conosco. Todos aqueles que precisaram ouvir essa mensagem também tiveram oportunidade. A gente só agradece, Senhor, e pedimos que continue iluminando o nosso caminho, para que a gente possa seguir os seus passos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, viu? Obrigada a vocês e muita paz. Obrigada ao Marcos, que está aí na técnica, né? E Larissa, ótimo, querida. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Até sexta. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Graças a Deus deu certo.